Atenção, este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até que tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança.
vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Está no ar, ao vivo, o programa Palavra de Esperança, com esse seu amigo de todas as terças-feiras, Pastor Genisvan, para trazer sempre uma palavra de esperança ao teu coração. Então já vamos aí comentando, compartilhando. Já escreve aí nos comentários de onde você está nos assistindo, nos acompanhando, e vamos nessa noite alcançar o maior número de pessoas possíveis com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Já vai comentando aí de onde você está nos acompanhando, nos assistindo, aqui pelo canal do YouTube da Rádio Maranata e também pelo aplicativo Rádio Maranata SP Gospel, a rádio que traz a palavra de esperança para o teu coração. Vamos aí comentando, compartilhando. Nós já temos aqui a nossa irmã Rogênia Souza. Boa noite, na paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Ótima programação, abençoada por Deus, na presença do Altíssimo. Deus abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus. Se você só estiver assistindo e não comentar o seu nome, ele não aparece aqui para mim, tá bom? Então comenta aí da onde você está nos assistindo, nos ouvindo pelo aplicativo, e vamos avante, porque eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra de esperança para o seu e também para o meu coração nessa noite de terça-feira. Hoje, dia 30, é isso mesmo, meu diretor? Hoje, dia 30 de junho. Louvado seja Deus. O último, esse mês é 30 ou 31? 30. Então, hoje, o último dia do mês de junho, e você vai ouvir uma palavra para você entrar no mês de julho debaixo dessa palavra, debaixo dessa palavra de esperança. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vamos entrar daqui a pouquinho em oração por esta programação, para que Deus possa alcançar cada coração, cada vida, cada pessoa que já está aqui conectada conosco. Vamos aí multiplicando o número de ouvintes nessa noite em nome de Jesus Cristo. Você acha importante a mensagem do Evangelho? Você acha necessária a mensagem do Evangelho? Então vá compartilhando aí, vá levando essa mensagem a outros corações, a outras vidas, para que Deus possa trazer um pouco de esperança em um mundo em que nós estamos, aonde as aflições elas têm aumentado, onde as aflições elas têm se multiplicado, mas você pode nessa noite trazer uma gota de esperança ao coração de alguém por meio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você concorda comigo? Escreve aí no comentário. Você concorda que o Evangelho é a esperança verdadeira? Você concorda que o Evangelho, que não é à toa, nem o Evangelho significa a boa nova, a boa notícia, a notícia que vem para nos alegrar por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos aí compartilhando. Eu não sei, aqui começou a aparecer os comentários. Meu querido amigo e irmão Aguinaldo, lá da Machada Santista, boa noite, povo abençoado. Pastor Genisvan, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Essa é a noite, essa é a energia que tem que ser transmitida para cá. Se você tiver sede de ouvir Deus falar, com certeza Deus vai falar, porque Ele não resiste um coração sedento por sua presença, sedento
por sua palavra. Então vamos avante, vamos compartilhando em nome de Jesus. Ele disse: estamos aqui em Santos, glória a Deus. É isso aí, é o santo que está em Santos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos de oração, porque a oração é o início. A oração é o que nos estrutura, é o que nos dá base, é o que nos sustenta de pé diante das adversidades. Então, aonde você estiver aí, se você puder, não estiver dirigindo, hein, vai lá. Depois vai fechar os olhos dirigindo aí e fala que foi o pastor que mandou. Então, se você está dirigindo, fica com os olhos abertos, com o coração também aberto em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca aí qual a sua necessidade, qual o seu pedido de oração. Vai escrevendo aí nos comentários, em nome de Jesus, nessa noite. Não sejam tímidos, né? Vamos aqui conversar através dessa programação, o programa Palavra de Esperança. Se você está nos acompanhando também aí, pelo aplicativo da Rádio Maranata, você pode estar enviando uma mensagem via WhatsApp, 0 operadora 11 970 48 3058. Você pode enviar sua mensagem aí. Pastor, estou assistindo aqui, estou ouvindo o programa aqui no estado do Ceará, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais. Aonde você estiver, identifique-se aí para nós saber aonde você está nos acompanhando, para nós entendermos aonde o alcance desse programa está chegando para a glória do nosso Deus. Mas eu queria desafiar você, antes de nós já começarmos a oração, a compartilhar esse link pelo menos com 3 pessoas. 3 pessoas que você diz: pastor, essa pessoa precisa de uma palavra. Essa pessoa precisa de ouvir uma palavra que vem do trono, da boca de Deus nessa noite. Então, enquanto nós vamos orar aqui, eu quero desafiar você a compartilhar essa programação, este link, esse aplicativo, com pelo menos 3 pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. De preferência, pessoas que ainda não foram evangelizadas, que ainda não ouviram o evangelho. É claro que você deve compartilhar com as pessoas que já ouviram. Às vezes a pessoa está aí de cabisbaixo, está aí indecisa, está aí com um pensamento de frustração, e este programa hoje vai dar o que falar, eu creio, em nome de Jesus, porque Deus vai derramar uma palavra ao nosso coração. Então compartilhe aí em nome de Jesus. Vamos entrar neste momento em oração diante do nosso Deus. Querido Senhor e Deus, que é o nosso Pai, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós queremos nos achegar a Ti nessa noite com temor e tremor, Pai, sabendo que Tu és santo, que Tu és o Todo-Poderoso, que não há outro que possa se comparar a Ti, ó Pai. Todos os deuses deste mundo, todos os deuses que são fantasiados, erguidos e levantados por mãos humanas neste mundo, Pai, todos eles estão debaixo dos Teus pés. Não há nenhum que possa se igualar a Ti em poder, em glória, que seja digno de ser louvado como o Senhor. O Senhor merece toda a nossa adoração, ó Pai. O Senhor merece todo o nosso louvor. O Senhor merece toda a nossa entrega diante do Senhor. Porque o Senhor de fato o Senhor é Deus. De fato o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de toda a bondade, graça e misericórdia. Toda a bondade está em Ti, Senhor. Aleluias. Nenhum outro pode se igualar a Ti. Nenhum outro Deus apresentado por este mundo tem os atributos que o Senhor tem. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é justiça, o Senhor é bondade, o Senhor é longanimidade. Aleluia. Não há nenhum Deus que possa ser comparado a Ti, repito, porque de fato não há, nem nos céus, nem abaixo na terra. Ninguém pode se comparar a Ti em poder, glória e em graça, misericórdia e favor. Um Deus que se compadece
daqueles que o temem e o buscam. Tu és um Deus que, sendo tão grande, atenta para homens tão pequenos, cheio de falhas, cheio de defeito, cuja sua graça nos alcança diariamente, porque se não é a graça do Senhor, nem aqui eu estaria, Pai. Se não é o teu favor diário sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor, nós não estaremos aqui. Por isso eu quero te louvar nessa noite. Essa primeira oração, Pai, é uma oração de gratidão, de louvor ao teu nome. Porque de fato tu és um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que abre portas aonde não tem porta, um Deus que abre a porta e ninguém fecha, um Deus que fecha e ninguém tem o poder de abrir, ainda que tenha todos os exércitos contra ti. O Senhor não teme, o Senhor não se treme em seu trono. Ainda que se ajuntasse todos os reinos da terra, eles seriam como nada diante de ti, porque tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus das batalhas mais profundas. Tu és o Deus que entra na guerra onde muitas das vezes estamos perdendo, e com uma só palavra tua tudo se reverte. Tudo é revertido, ó Pai, em vitória. Tu és o Deus de Abraão, um Deus de aliança, um Deus que perpetuamente guarda a aliança, guarda o favor. Tu és o Deus de Isaac, que por amor a Abraão o Senhor o guardou, o preservou. Tu és o Deus de Jacó, um Deus que muda nomes. Um Deus que muda identidades, um Deus que tira o fracasso, um Deus que marca-nos, que nos faz mancar para uma nova história. Tu és o Deus, meu Pai, de Jacó, um homem que vivia indeciso, que vivia sem identidade, mas que o Senhor o escolheu desde o ventre de sua mãe e o ergueu como nação eleita, como povo santo, como sacerdócio real. Tu és o Deus que apareceu a Jacó lá naquele deserto, aonde ninguém mais poderia lhe amparar. O Senhor os amparou. E ele reconheceu que aquele lugar era Betel, a casa de Deus. Foi naquele lugar que o Senhor demonstrou uma das mais profundas visões, aonde tinha uma escada posta na terra, cujo topo atingia os céus. Oh, aleluia! E nessa escada tinha anjo subindo e anjo descendo. Tu és esse Deus de movimento. Tu és este Deus que pega as necessidades aqui embaixo através dos seus anjos e devolve as provisões através desses anjos que sobem e descem. Tu és um Deus que movimenta. Tu és um Deus que leva e traz, que levanta e abate, que tira a vida e dá a vida. Tu és o Deus que fere, mas também és o Deus que cura. Tu és o Deus que repreende, que corrige, mas que também abraça. Tu és um Deus que permite passarmos por processos longos de dores, de problemas, de frustrações, de humilhação, mas tu também és o Deus que exalta. José que o diga. O Senhor permitiu um processo de humilhação, de vergonha, um processo que aparentemente daria cabo da sua história, mas nós vemos que o Senhor se levantou do seu trono e ergueu José de uma prisão e lhe fez assentar entre os príncipes no Egito, para governar aquela nação e para trazer provisão em tempos de escassez. Tu és o Deus de José, o Deus que muda a história, o Deus que reverte maldição em bênção. José disse aos seus irmãos: todo mal que vocês intentaram contra mim, o meu Deus
transformou em bênção. Porque tu és esse Deus, o Deus que transforma a maldade planejada dos homens contra nós em bênção, em testemunho, em vitória. E talvez tenha alguém aqui conosco nessa noite, ó Pai, que precisa desse Deus de Jacó, desse Deus que aparece no deserto, deste Deus que aparece no meio do deserto com demonstrações poderosas, para lhe dar-lhe uma palavra, para fazer um pacto, uma aliança no meio do deserto. Tu és o Deus da família, pois quando o Senhor se apresenta a Moisés também naquele deserto, Moisés diz: quem é o Senhor? E tu dizes: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Em outras palavras, eu sou um Deus de geração em geração, de família em família. Ó Pai, talvez tenha alguém precisando de um Deus que realiza sonhos, do Deus que plantou o sonho no coração dessa pessoa. E talvez ela esteja como José nessa noite, humilhada, envergonhada aos olhos humanos, mas continua confiando, continua crendo, continua acreditando, Pai. Aleluias. E eu sei que eu estou orando a este Deus, ao Deus de José, que também nessa noite eu possa encher a minha boca e dizer: é o meu Deus. Ele também é o meu Deus. Você que ora comigo nessa noite, ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ele é o teu Deus. Por isso se abra diante dele em oração nessa noite. Permita os céus ser tocados pelo momento de fé e oração nessa noite. Ó Pai, nós clamamos aqui na terra a plenitude dos céus. Nós clamamos que nessa noite haja poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, o Deus que as religiões apresentam, um Deus que não se movimenta, um Deus que está em dogmas, um Deus que está somente em preceitos, mas tu és o Deus que abala a terra quando desce. Tu és um Deus que muda histórias. Tu és um Deus que quebra decretos do diabo, decretos de morte, laços de mortes, e traz vitória. Tu és este Deus, o Deus que fez ou sepultou os exércitos de Faraó no Mar Vermelho. O Senhor os afogou, ele, os seus carros, os seus cavalos e os seus cavaleiros. É este Deus que estamos clamando nesta noite. O Deus que com uma palavra abre o mar e com uma palavra faz o mar fechar. Aleluias, esse é o Deus que nós oramos nessa noite. Esse é o Deus das manifestações. Esse é o Deus que a base do inferno treme diante dele. Esse é o Deus que os querubins voam acima do trono dizendo: glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus da Bíblia. És o Deus da realidade atual. Tu és o Deus que faz, que fez, que faz e fará. Tu és o Deus de todas as épocas. Recalai tocorecia andai axei que me odofai. Elebarassuri que me andaravacéui. De calabaracia. Terequivou-se andarasúbria cai. Assor como no fai. Terevi andaravacéui. Delebecou faracia. Tu és o Todo-Poderoso. Como o Senhor apareceu a Abraão e disse: não temas, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus pleno. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. É a este Deus que estamos clamando nesta noite. Ao Deus que pode todas as coisas. Os céus são sustentados pelo poder da sua palavra.
O Senhor lançou uma palavra na fundação. E até os dias de hoje esta palavra sustenta os céus, sustenta o mar, mantém a terra como uma porção seca, mantém os peixes no fundo do mar e os sustenta. Sustenta as aves dos céus, as puras e as impuras. Não fará o Senhor também com o teu povo? Não trará também sustento ao seu povo que vale muito mais do que todas as aves dos céus? Digo-lhes que fará, porque tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que brandou no alto do Moriá para Abraão. Não faça isto ao menino, porque agora sei que tu me amas. O Senhor proveu para Abraão o cordeiro. Não só para Abraão, o Senhor proveu para nós o cordeiro. O cordeiro da redenção, o cordeiro da salvação, o cordeiro que arranca o pecado. O cordeiro que em sua carne tomou sobre si todos os pecados e enfermidades do passado, do presente e também do futuro. Tu és este Deus, o Deus da redenção, o Deus que muda a história, o Deus que entra no vale por meio da palavra e faz do vale de ossos secos um exército forte e poderoso. Como está lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida, porque tu és o dono da vida. Aleluias. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, precisa nos controlar, porque senão nós tira a programação aqui em oração. Aleluias. E isso é o que move o coração de Deus, a oração feita com fé. Louvado seja Deus. Nosso irmão Aguinaldo, peço oração pela vida do meu filho Arthur Góes, que Deus guarde ele naquele clube no Rio de Janeiro. Já está guardado, irmão. Já está guardado. Deus não vai guardar, Deus já está guardando. Louvado seja Deus. Deus já está guardando. Você não orou quando ele saiu? A Bíblia diz aí, que a nossa oração será atendida quando feita com fé e não duvidando. Então ele está guardado lá, em nome de Jesus. Não só guardado, mas preservado para o dia que o Senhor reservou em seu propósito. Eu creio dessa maneira. Louvado seja Deus. Missionária Simone, glória a Deus. Aleluias. Essa é a fé. Essa é a fé. Marta, isso mesmo, Marta Maria, a paz do Senhor Jesus. Sou a cantora Marta Maria do Rio de Janeiro. Marta Maris, né? Do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Ore pela minha família para Deus dar vitória. Recebe aí a tua vitória, minha querida irmã. Recebe aí a tua vitória. Estou declarando a tua vitória na tua casa, na tua família. Haverá um movimento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua parentela. Há um agir de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixe o meu joinha, viu, pastor? Graça e paz. Amém, minha querida irmã. Glória a Deus. É isso aí. Vamos comentando. Se todo mundo comentar, compartilhar, a live vai subindo. Daqui a pouquinho nós temos mais uma oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Antônia Gerlânia Pequeno Gonzaga. Paz a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a Gerlânia. Daqui a pouquinho nós temos mais uma oração, irmão. Mais uma oração no nome de Jesus Cristo. O tempo aqui comigo, eu não sei o que acontece. Ele passa muito rápido. Que às vezes eu acompanho outra programação. Isso só falta não acabar 2 horas. Mas aqui vai ligeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai comentando aí. Em que área da sua vida você precisa de uma palavra nessa noite. Louvado seja Deus.
Tem muita gente aí conectada, tem muita gente aí também pelo aplicativo da Rádio Maranata, né? Louvado seja Deus. Acho que mandaram aqui mensagem aqui, deixa eu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Daqui a pouquinho eu ouço aqui os áudios. Se você puder escrever, né? Tem uma pessoa que eu mando o link, aí ela manda o áudio. Aí eu não posso ouvir o áudio por causa que nós estamos ao vivo. É a nossa irmã Marta Marins, é isso mesmo? Toque o louvor, meu, te encontrei com Marta. Sabe qual que é isso aí? Deixa no, como diz os caras lá fora, deixa no pente aí, né? Vou botar o louvor da senhora, mas não sai da programação não, hein? Vamos ouvir aí uma parte do louvor da nossa querida irmã aí, Marta Marins. Louvado seja Deus. Esquenta a cabeça com o pastor Gênesis não, que ele é meio atrapalhado na leitura, amém? Louvado seja Deus. Vamos aí, após o louvor, nós já vamos entrar aí com as vinhetas dos nossos patrocinadores, amém? Em nome de Jesus, fique conosco aí, vai comentando, vamos ouvir Marta Marins. Rapaz, estou errando o nome da mulher toda hora. Glória a Deus, deu certo aí, meu diretor? Glórias sejam dadas a Deus. Te encontrei quando não fazia ideia o que é viver. Nunca amei, porque eu só conheci o que é sofrer. Sem amor, o meu mundo era vazio e sem explicação. Mas depois desse encontro, vi que nada está perdido, porque minha vida tomou outra direção. Eu agradeço a Deus, pois minha vida mudou, mesmo sem merecer, meu coração transformou, mesmo sem hesitar. Ele olhou com amor, erguendo as mãos, a minha alma salvou. Te encontrei quando não fazia ideia o que é viver. Nunca amei, porque eu só conheci o que é sofrer. Sem amor, o meu mundo era vazio e sem explicação. Mas depois desse encontro, vi que nada está perdido, porque minha vida tomou outra direção. Eu agradeço a Deus, pois minha vida mudou, mesmo sem merecer, meu coração transformou, mesmo sem hesitar. Ele olhou com amor, erguendo as mãos, a minha alma salvou. Eu agradeço a Deus, pois minha vida mudou, mesmo sem merecer, meu coração transformou, mesmo sem hesitar. Ele olhou com amor, erguendo as mãos, a minha alma salvou. Erguendo as mãos, a minha alma salvou. Erguendo as mãos, a minha alma salvou.
medicamentos e perfumaria. Drogaria e perfumaria Mi Farma. Tem qualidade mais que comprovada. A farmácia da Milena tem tudo que você precisa. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Melhor atendimento e a qualidade que você confia. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Alô Itapevi, a drogaria perfumaria Mi Farma, a farmácia da Milena, está pronta para cuidar de você. São 3 lojas, na Cecília Pereira Alves, número 50, na Avenida André Cavanha, número 16 e 256. Aqui você encontra medicamentos com até 90% de desconto. Quer mais? Ligue agora. Loja 1, 11 9 79 91 31 73. Loja 2 no 11 9 72 35 0682 e loja 3, 11 41 41 35 20. Mi Farma, qualidade, economia e o melhor atendimento, sempre pertinho de você. Shopping do Real, o lugar que tem tudo o que você precisa em um só lugar. Agora com ambiente amplo para melhor atendê-los. O Shopping do Real, você encontra variedade, qualidade e economia para o seu dia a dia. Temos uma doceira completa para deixar seus momentos ainda mais especiais. Alimentos variados para a sua casa com preços que cabem no seu bolso. Perfumaria e produtos de limpeza para cuidar de você e do seu lar. Utensílios para facilitar sua rotina e deixar sua casa ainda melhor. E é claro, bebidas geladinha, gelo e carvão para aquele momento especial com a família e amigos. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 97752 2582. Siga nosso Instagram e fique por dentro das ofertas. Instagram, @Shopping do Real OFC. Glória a Deus, é isso aí, Shopping do Real, lugar de comprar barato, que fica ali localizado na rua Pedro Valadares, número 48. Vai lá nos fazer uma visita, será de grande valia tê-lo lá conosco. Deixa eu ver se eu encontro aqui o número do grupo de promoção do Shopping do Real, que você pode solicitar e entrar lá no grupo. Se a Gerlane ainda estiver aí, se puder colocar o contato aí, ó, nos comentários, né? Que aí o pessoal pode solicitar e entrar lá no grupo de promoção, você aqui de Itapevi, Jandira, e aproveita, né, a promoção no Shopping de R$1. Vê aí se tem alguém aí ligadinho, se puder colocar para mim aí o contato, que fica melhor para mim aqui, fica ruim procurar, né? Mas Shopping de R$1, lugar de comprar barato. Temos também ali a Mi Farma, a farmácia da Milena, melhor de Itapevi, o lugar de comprar barato é ali, na Mi Farma, a farmácia da Milena, também ali no Jardim Vitápolis, Itapevi SP. Vai lá fazer uma visita, que preço baixo de verdade em todos os medicamentos é na Mi Farma, farmácia da Milena. Também tem o nosso amigo Humberto, ali do Shopping de R$1, Rua Catarina Durarte de Camargo, número 111, Jardim Rainha, Real, Ceará, um lugar de comprar barato, um lugar aconchegante. Vai lá, vai conhecer pessoalmente. Procura aí também nas redes sociais, no Instagram, Real Ceará, ali a loja do nosso amigo Humberto, mais de 10.000 itens a partir de R$1, preço baixo ali na Real Ceará do nosso amigo Humberto. Louvado seja Deus, que Deus abençoe aos nossos patrocinadores que nos ajudam nessa programação. E se você tem aí uma empresa que quer divulgar aqui no nosso programa, você nos ajuda e nós lhe retribuímos também, passando aqui a sua vinheta, passando aqui aquilo que você pode de melhor oferecer para os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos os nossos provedores. Queridos, Deus abençoe aí a cantora Marta, né? Pelo louvor abençoado, né? Te encontrei. Vou botar para, como ela escreveu aqui, botar para tocar lá na igreja, lá em nome de Jesus, tá bom? Muito bonito esse louvor. Acredito que no grupo das irmãs, né, o céu se abre. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Marta. Vamos ao áudio. Tem a participação da nossa irmã Joseli. Põe aí o áudio aí. Tem vários aqui. Tem vários aí? Bota aí uns. Vai dando aí. Paz, pastor, a graça e a paz a todos que estão conduzindo a obra de Deus. Uma noite de paz, uma noite de bênção na presença de Deus.
E gostaria de pedir um louvor com o cantor Leonardo Silva, louvando a Deus nessa noite, através do louvor que toca na alma, que toca no coração, a mensagem que está sendo trazida nessa noite, mensagem de reflexão, que toca na alma e toca no coração. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo pelo YouTube. Foi a porta que Deus abriu, a porta do Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos, rádio ouvintes, que está fazendo a audiência acontecer. Deus abençoe, meu querido irmão. Mais um áudio, hein? Caruaru, vamos ver. Oi, pastor Genizvan, boa noite. Estou assistindo o seu maravilhoso programa. Peço oração por mim e por toda a minha família. Deus abençoe, irmã Joseli, lá no estado do Ceará, nos acompanhando aqui nessa noite. O nosso irmão é de Caruaru, né? O que falou antes. Deus abençoe o irmão O irmão Antônio, lá em Caruaru. Deus abençoe, meu querido irmão. Pernambuco, vamos lá. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos os meus irmãos aí. A paz do Senhor para minha Rosinha do Sarão, irmã Belmonte, irmã Conceição. Eita, a paz do Senhor para pastor João Batista. A paz do Senhor do pastor da tarde, né? A paz do Senhor para a esposa dele, a Rosinha do Sarão. A paz do Senhor, né? A pastor Luiz Carlos. A paz do Senhor para pastor Teófilo. A paz do Senhor para todos os meus pastores, amém? É isso aí. Estou aqui na escuta, pastor, para a sua meditação da noite. Glória a Deus. Salmo 23, que ele ainda diz que ele ainda é o seu pastor. Eita, e nada te faltará. Eu gosto creio muito desse salmo. Aleluia. Amém? Deus Estou abençoe. aqui na escuta, né? Muito obrigado porque mandou o link, né? Glória a Deus. Ô, Jesus. Às vezes eu preciso tanto de uma palavra, meu irmão, de escutar a palavra dos irmãos. Ô, glória a Deus. Fica aí ligadinha. Jesus, pastor, protege a sua casa, protege a sua família. Dê aquilo tudo que vocês estão pedindo a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, minha querida irmã. E também o outro pastor, deixa eu me lembrar, pastor Moleira, né? Eita, pastor Moleira, para todos os cantores, pastor, né? Moleira, pronto. Oh, glória. Glória a Deus. A Melk, ele e a esposa dele, irmã Maria, e todos que estão na escuta, amém? Glória a Deus. E Jesus proteja, pastor Lucas 1,37 para minhas irmãs hoje. Eita, à noite. A mulher gosta de Bíblia. E nada para Deus é impossível, minha irmã. Creia e confie que Jesus é bom, todo tempo Jesus é bom. Glória a Deus. Irmã Belmonte, minha Rosinha do Sarão, irmã Conceição e todos vocês. Ô, glória. Acabou o programa. É a rosa e o escravo de Jesus. Jesus é bom, todo tempo Jesus é bom. Ô, glória. Já que eu não estou indo para a igreja, pastor, porque eu estou cirurgiada, mas a igreja está a mim. Eita, glória a Deus. Jesus é bom, meu irmão. Estou cirurgiada na perna, né? Estou com a perna meio enferma de novo, inflamou de novo, mas está tudo bem. Tem que dizer a Jesus, está tudo bem. Eita, glória. Pastor, para pastor Luiz Carlos, aleluia, glória. Glória a Deus, né? É mais um não, hein? Glória a Deus, que Deus abençoe nossa querida irmã Alegre, né? Sônia, irmã Sônia lá em Recife. Deus abençoe irmã Sônia. Ela mandou paz aí para Deus e o mundo. Deus abençoe todos os pastores aí citados e também os que não foram citados aqui, se estiver na audiência, que Deus lhe abençoe aí, em nome de Jesus. É bom ver uma ovelha, né, que se lembra dos pastores. Ela fez questão de citar o nome aí. Nós também temos aqui nos acompanhando nosso querido irmão Josué, e esposa, é isso mesmo, né? Josué, esposa, Pernambuco. Deus abençoe. Também, eita, o nome aqui tá difícil. Se é um F, se é o que. O segundo aqui, você lembra o nome? Você enxerga aí? Não, o papel enxerga daí pra cá. Góis, não. Josias. Nosso irmão Josias, na Bahia, né? Deus abençoe. Evangelista Francisco Souza, Goiás. Deus abençoe, querido evangelista Francisco Souza. João do Monte, em Itapevi. Deus abençoe, meu querido irmão. Obrigado pela audiência. Agora aqui, Laura, Recife. Deus abençoe, minha querida irmã Laura.
Mania, é isso mesmo? Acho que é Maria Santos, né? Espírito Santo, Deus abençoe minha querida irmã Maria, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui também Salete Souza, é isso mesmo? Suva. A paz do Senhor Jesus, pastor, já estou aqui na escuta, no Paraná, ótima programação a todos. Deus abençoe meu querido e amado irmão, obrigado pela audiência. Queridos, nós queríamos mais tempo, né, para ficar ouvindo aqui os ouvintes, muita gente conectada nessa noite para a glória de Deus, e vamos avante em nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com o teu coração nessa noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 13, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, vamos lá. A leitura será feita a partir do versículo de número 10, Lucas 13, 10. Bendito seja o nome do Senhor, que diz assim o texto sagrado: e ensinando no sábado, numas das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção nessa declaração, que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ponto e vírgula, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Perceba, ou seja, de maneira alguma essa mulher poderia ter uma vida normal. Versículo de número 12 diz: e vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ou o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse às multidões: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vindes para seres curados, e não no dia de sábado. Nós estamos vendo aqui um chefe de uma sinagoga indignado porque uma mulher que havia 18 anos estava encurvada. A palavra que é indignado tem a ver com revoltado. Então vamos lá. 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despede da manjedoura cada um de vocês o seu boi ou jumento? Cada um de vós o seu boi ou seu jumento, e não leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão. Olha, presta atenção nessa expressão. Desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ou seja, que pertence à aliança, que é judia, que é o povo eleito, o povo escolhido. Há 18 anos, Satanás mantinha presa, de novo a palavra presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas em que era feita por ele. Queridos, essa palavra por si só, ela já é a pregação. Não há muito o que se explicar. Não há muito o que se prolongar aqui. Mas deixe-me tirar alguns ensinamentos para a nossa vida nessa noite por meio desse texto. Eu creio que Deus ele tem uma palavra a derramar no meu e no teu coração nesta noite. Jesus Cristo, ou Isaías, melhor dizendo, profetiza a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, afirmando as seguintes palavras:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías profetizou isso a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, ao entrar numa sinagoga, ele pega o rolo, abre o rolo e cai exatamente nesse texto. E ele diz: eu sou este aqui, que o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para curar, para libertar, para abrir os olhos aos cegos. Aqui Jesus já está dando andamento ao seu ministério, e ele chega numa sinagoga num dia de sábado, e o texto sagrado diz que ele estava ensinando, porque o sábado, culturalmente, para os judeus é um dia de celebrar a Deus, de descansar no Senhor. E descanso no Senhor inclui ouvir a sua palavra. Não dá para descansar sem a palavra, não dá para descansar sem a presença. Fato é que Jesus entra nessa sinagoga. E nessa sinagoga o texto sagrado vai nos revelar que tinha uma mulher que há 18 anos vinha sofrendo, que há 18 anos estava encurvada, sem de maneira alguma poder se endireitar. O texto nos revela muitas coisas, e uma das principais coisas que o texto revela é que Jesus o vê, Jesus o enxerga, Jesus o visualiza no meio da multidão, ou entre a multidão. Talvez você está aqui nessa noite me acompanhando, me ouvindo pelo aplicativo, me assistindo pelo YouTube. E quem sabe você passa pelo momento de luta, de dificuldade, de tribulação na vida, e você já está querendo desistir. Você já está querendo parar e chega basicamente à conclusão de que Deus não está te vendo, de que Deus não está enxergando a você, as suas lutas, as suas necessidades. E antes de continuar falando de Jesus, eu quero falar um pouco a respeito dessa mulher. Porque o texto diz que havia sobre ela um espírito de enfermidade. Por 3 vezes Jesus repete a palavra prisão. O que é que esse espírito fazia sobre esta mulher? Ele aprisionava esta mulher. Ele amarrava, anulava a vida desta mulher. Mas o que é interessante, que eu quero que você observe comigo, que o sofrimento de 18 anos, queridos, não é 18 dias, não é 18 meses. E esta mulher, ela está na sinagoga, mesmo encurvada, mesmo humilhada, mesmo aprisionada. Ela veio para a sinagoga para ouvir o ensino da palavra, para celebrar a Deus, para glorificar a Deus. E é neste ambiente que ela é encontrada por Jesus Cristo. Sejamos bem sinceros, há muitos crentes aqui nessa noite, há muitos crentes que vão nos assistir depois. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Quantos de nós deixamos de ir à casa do Senhor, à igreja, aonde o povo de Deus se reúne, porque estamos passando por um momento de dificuldade? Quantos de nós deixamos de buscar ao Senhor porque não estamos bem em tal área da nossa vida? E esta mulher, ela está com a enfermidade há 18 anos. E sabe qual é o lugar que ela escolhe estar? Ela escolhe ir à sinagoga. Ela escolhe ir ouvir os ensinamentos da Torá, ouvir os ensinamentos a respeito dos profetas. Ela resolve estar na
casa de Deus. Ela resolve, naqueles dias, naquela cultura, seria o lugar onde a sinagoga é uma extensão do templo. Ou seja, de ano em ano ia ao templo, dependendo do lugar que a pessoa habitava, e a sinagoga mantinha durante o ano os ensinamentos. E ela está lá. Ela está ali dentro. Quem sabe em um lugar reservado somente para as mulheres ou para alguém enfermo, separado, porque a cultura fazia muito dessas coisas. Mas ela está ali. Ela está insistindo. Ela está persistindo. Ela está perseverando, porque ela entende que aonde há a palavra de Deus, um momento esta palavra traz cura, traz libertação. Então, eu queria colocar a perseverança dessa mulher. Diante dessa perseverança dessa mulher, eu quero perguntar a você. É uma pessoa que tem perseverado? É uma pessoa que tem buscado a Deus apesar das suas dificuldades, apesar das suas labutas, apesar das suas lutas? Você é alguém que tem buscado ao Senhor? Você que está aqui me acompanhando, assistindo ou me ouvindo pelo aplicativo, qual é a sua dificuldade? Talvez você está aqui e diz: pastor, eu não estou encurvado como esta mulher, mas eu tenho um problema, eu carrego um problema. Eu carrego uma dificuldade. Eu sinto que eu estou preso, que eu estou aprisionado. Perceba, já tem pessoas que não acreditam em demônios, que acham que isso não existe, mas aqui o texto deixa explícito, isto é, deixa lícito, que o que encurvava esta mulher era uma ação diabólica, era um espírito imundo. Jesus termina dizendo que é Satanás que aprisionava essa mulher. E quantas pessoas, queridos, mesmo dentro das igrejas, mesmo louvando, mesmo adorando a Deus, ainda se encontram presas em alguma situação. Perceba, ela está na sinagoga. Provavelmente, ela frequentava aquela sinagoga sábado a sábado, mas estava presa, estava aprisionada. Sabe, isso me vem um questionamento. Como alguém está dentro da igreja, como alguém está sábado a sábado cultuando e está aprisionada por espíritos imundos? Não é diferente dos nossos dias. E por que estão aprisionadas? É porque a palavra do Senhor não tem poder? Será que o chefe dessa sinagoga, ele estava pregando outra palavra? O que acontecia? O que acontece é que o texto vai dizer que aquele homem era um homem hipócrita. O que é hipócrita? É alguém que finge ser o que não é. É um autor. A palavra hipócrita tem a ver com alguém que tem uma imagem de algo, mas é outra. Isso é pesado, mas eu preciso entregar essa palavra. Ou seja, essa mulher não encontrou cura, não encontrou libertação, porque aqueles que estavam à frente ali, eles liberavam a palavra, mas não era uma palavra que tinha poder. Mas certo sábado, quem entra ali, querido, não é um pregador. Certo sábado, quem entra ali não é um profeta. Ele é também um profeta, mas entenda onde eu quero chegar. Quem vai entrar ali não é um pregador com esboço preparado. Quem vai entrar ali é o Verbo de Deus. O Deus que se fez homem. A palavra que se fez carne. Aleluia. Jesus, certa feita, disse: a minha palavra é espírito e vida. A minha palavra é espírito e vida, ou seja, a minha palavra é viva. E como palavra viva, Jesus entra naquela sinagoga. Aleluia. E ele está ensinando a respeito dele mesmo dentro da sinagoga. A palavra ensinando a palavra, se é que você me entende. Deus ensinando sobre si mesmo. Aleluia. E aquela mulher está ali, encurvada, humilhada, envergonhada,
Mas o texto bíblico diz que Jesus vendo-a. Aleluia. Se você estiver no ambiente, querido, uma hora Jesus vai te ver. Não importa a dificuldade, não importa a luta. Talvez você já não veja mais Jesus no ambiente que você está indo. Quem sabe você, como essa mulher, entra e sai da igreja, entra e sai da congregação, e você não sente mais Deus, você não sente mais a presença, se tornou a ritualística para você ir ao culto. Eu vou porque se eu não for o pastor vai me ligar, eu vou porque se eu não for a irmã vai encher o saco porque eu não fui ensaiar. Mas eu quero dizer que você precisa entrar num ambiente sabendo que mesmo tendo homens hipócritas muitas das vezes, fazendo ou ensinando o que não é, ou aparentando ser o que não é, uma hora Jesus vai aparecer nessa sinagoga. E quando ele aparecer, querido, ele vai tomar a palavra. E quando ele tomar a palavra, aleluia, você será livre, ou você se tornará livre. Aleluia. Agora perceba uma coisa comigo, o que pode encurvar um homem? O que pode fazer o homem se curvar? Nesse texto a Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. Eu costumo dizer na nossa congregação que nem toda doença é somente física. Primeiro, que você tem que entender a seguinte coisa: toda doença existe a partir do pecado. Antes do pecado não havia enfermidade. Se você vê o que o João vai escrever lá em Apocalipse, ele vai dizer que todas essas coisas também se passarão, porque nós teremos o corpo glorificado e voltaremos àquele primeiro estado, livre do pecado, livre das mazelas do pecado. Então, a enfermidade é um produto do pecado. A enfermidade é o fruto do pecado. Então, toda enfermidade, a base dela é o pecado. A legalidade dela é o pecado. Aliás, a morte existe devido ao pecado. O pecado deu legalidade, o pecado trouxe a morte. A consequência do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Mas na sinagoga onde essa mulher foi cultuar, neste sábado, quem veio pregar foi aquele que tem poder sobre o pecado, tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. E a palavra que eu estou pregando aqui também é deste mesmo homem chamado Jesus Cristo. Aleluias, que tem poder sobre a morte. Ele não vai vencer a morte, ele venceu a morte com a morte. Aleluia. Ele morreu na cruz para vencer a morte e o poder do pecado. E todos aqueles que estão agora debaixo de Cristo, debaixo dessa proteção, debaixo deste poder, ele tem poder sobre a morte. Eu acho interessante que João diz que todos aqueles que recebem Cristo como Senhor, ou que estão no Senhor, eles passarão da morte para a vida. Ou seja, aquilo que antes era morte, agora se tornou vida. Porque morte, na teoria de João, é a vida que o homem vive no pecado. E o que é vida? É morte para o pecado, é morte para o mundo. E viver para Deus. Mas voltando ao texto. O texto sagrado diz no versículo de número 12. Versículo de número 11. Eis que estava ali uma mulher. Singular. Você acha que não teria outras mulheres ali? Tinha. Mas o texto está falando de uma mulher. Depois vai falar de uma situação. Uma mulher que tinha uma situação. Quantos anos durava isso? Que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada ou encurvada. E não podia de modo nenhum, de modo algum, endireitar-se. Eu falei que algumas coisas que podem curvar o homem, uma delas é o pecado. O homem querer se endireitar sem Cristo, vai tentar e fracassar. O texto faz questão de dizer que sem modo algum poder endireitar-se. Isso me dá a entender que ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha tentado endireitar-se. Ela já tinha tentado se aprumar. Mas com a sua força,
com o que ela tinha ou possuía, ela não conseguiu. Mas Jesus entra naquela sinagoga. E olha o que acontece no versículo de número 12. E vendo-a, é Jesus quem vê a mulher, não é a mulher que vê Jesus. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. 13. E impôs as suas mãos, ou as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. 18 anos, sem de modo algum poder endireitar-se, com uma palavra e um toque, ela se endireitou. É o que eu preciso, é o que você precisa. Uma palavra, um toque de Deus, para que a nossa vida se endireite, para que a sua vida pare de estar curvada, para que a sua vida pare de estar humilhada. Eu costumo sempre dizer que o evangelho, ele não dá um jeitinho. Jesus não fez o gato, o famoso gato brasileiro, vamos pôr uma solda aqui, não. Ele endireitou. Quero dizer para alguém que está aqui nos acompanhando, talvez você está aí vivendo a vida sem ter entregado a vida para Cristo e acha que você vai se endireitar com curso, você vai se endireitar buscando sabedoria humana. Só há um que pode endireitar a sua vida. Eu estou falando da vida espiritual. É Jesus Cristo. Ele tem a palavra e ele tem o toque que apruma o homem. Ele tem a palavra, vou repetir, ele tem o toque que endireita a vida do homem. Se você não for orgulhoso o suficiente, eu queria que você, nessa noite, aonde você estiver, não importa se é pastor, bispo, apóstolo, profeta, não importa. Você fizesse um sinal para Deus nessa noite, levantando as mãos, e declare comigo assim: Senhor, endireita a minha vida. Aonde você estiver, Senhor, aprume a minha vida. Porque aparentemente muitos de nós estamos de pé, irmão. Mas exteriormente, aonde os olhos humanos não veem, estamos curvados. Estamos humilhados. Estamos muitas das vezes envergonhados. Mas que nessa noite a palavra e o toque de Cristo Jesus, o Senhor, traga endireitamento, traga restauração sobre a sua vida. Você que está um silêncio aqui, né? Ninguém comenta nada, mas você está recebendo a palavra? Você que está aí ministerialmente curvado, você que está aí ministerialmente humilhado, eu declaro essa palavra sobre a sua vida, que seja endireitada, aprumada, corrigida, que esse desvio de coluna, que esse desvio de centralidade venha a ser corrigido nessa noite pela palavra e pelo toque de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando ao príncipe da sinagoga, Jesus o chama de hipócrita. Repito, hipócrita é uma espécie de autor. E a palavra de Deus não tem poder na boca de autores. A palavra de Deus não tem efeito na boca de profanos. Se você olhar lá em 1 Reis capítulo 17, aquela viúva de Sarepta, ela vai dizer: agora vejo que a palavra de Deus em tua boca é verdade. Agora vejo que a palavra de Deus em tua boca é verdade. Jesus não queria nublidiar quando ele disse, e João escreveu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem o poder de nos libertar. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para nos libertar. Só que essa palavra precisa estar na boca de alguém que leva a vida a sério. Aleluia. Precisa estar na boca de alguém que anda debaixo dela, que é guiado por ela. E eu não estou dizendo que esse alguém seja somente eu.
Tem homem de Deus aí em tudo quanto é lugar. Eu não estou com a síndrome de Elias, não. Só ficou eu, Senhor. Não, tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. O que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus, ela tem o poder na boca de alguém que anda na justiça. Porque que Jesus Cristo chega, declara a palavra e algo acontece. Será que aquele príncipe daquela sinagoga não estava declarando a palavra? Será que o príncipe daquela sinagoga não estava abrindo Isaías, não estava abrindo Amós, não estava abrindo os outros livros sagrados? Será que nunca ninguém escreveu? Deus, nunca alguém citou que um Deus é o Deus que sara, o Deus que cura? Sim, não tenho dúvida disso. Já tem muita gente saindo aqui, mas não tem problema não. Nós vamos continuar aqui. A verdade, ela precisa ser ouvida, entendida e praticada. Salmos de número 146, eu amo estes salmos. Está escrito no verso de número 8: o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Olha que coisa profunda que o salmista declara. O Senhor abre. O que está fechado aí na sua vida? Que precisa ser aberto aí na sua vida. Se você me suportar até o fim desse programa crendo nessa palavra, algo vai acontecer, algo vai se endireitar. O Senhor abre os olhos. O que é os olhos? Os olhos, você acha que os olhos são necessários para você? Os olhos é o que lhe faz contemplar a beleza, que lhe faz ver o que é necessário. Os olhos é o guia do corpo, é a lâmpada. Ele faz você enxergar o caminho pelo qual você deve trilhar. Mas muita gente está com os olhos fechados. Aleluias. Mas quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade está em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, a verdade é Cristo. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Ou estará verdadeiramente liberto. Ou seja, então pode haver uma falsa libertação. Pode haver uma falsa ação de Deus. E me perdoe, mas aqui eu não quero criticar ninguém, eu estou pregando a palavra. Eu gosto de ir nesse tom mais de ensino. Há muita falsidade no meio evangélico. Há muitos falsos mestres, falsos profetas, que trazem engano, que trazem uma falsa libertação. Porque um falso evangelho produz uma falsa libertação. Um falso ensinamento produz um falso entendimento. Não tem como algo falso produzir edificação verdadeira. Não tem, irmãos. Não tem como um falso Cristo trazer a verdadeira libertação. Aí nós temos aí o Henri Cristo, sei lá como é que é o nome daquele bendito, que ele diz que é Jesus Cristo. Quantas vidas ele liberta? Fale aí para mim. Não vai, porque é um falso Cristo. É mais falso do que as imagens de esculturas. E aqui eu não estou atacando a pessoa, eu estou ensinando a palavra e eu estou dizendo que o que esse camarada diz ser, de nada vale. É apenas mais um. É apenas mais um. É apenas mais um que teve coragem de se chamar o próprio Cristo, né? É um louco. É um louco. Porque a verdade que ele professa não libertou nem a ele. Fala a verdade para você. A verdade que ele professa falar, nem a ele libertou. Que dirá os que lhe seguem. Você viu o trono? O trono é cheio de mulher. Que Jesus é esse? Então, e o que me dói é um monte de gente correndo atrás. Você entendeu? Então hoje nós vivemos uma cultura que ninguém suporta mais ouvir a verdade, irmão. Poucas pessoas suportam ouvir a verdade. Hoje as pessoas querem uma live que ela chega: oh, minha linda, minha fofinha,
Meu fofinho de Jesus, não, você já casou 3 vezes, mas isso aí não tem problema não. Já divorciou 10 vezes, não, que vem pra cá. Não, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa ser endireitado. E para que você seja endireitado, você precisa que a verdade de Cristo chegue até você. Que a verdade de Cristo chegue até a sua vida. E perceba que tem pessoas que ficam iradas com alguém que leva a verdade mesmo que tenha resultado. Pastor, não fala isso. Fala, está aqui no texto. Que o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, o pastor da sinagoga se revoltou quando ele viu a mulher endireitada. E ele disse para as multidões, há 6 dias que vocês podem vir para serem curados. Não no 7º. Agora eu faço uma pergunta, amados irmãos. Você é mais inteligente que eu. Há 18 anos ela está enferma. Há muito tempo ela está vindo ali. Nunca ele teve o poder para curar ela. Aí agora vem alguém trazendo a verdade, ou a própria verdade, e diz, seja livre, porque a verdade tem poder de libertar. Aleluia. E a Bíblia diz que ela se endireitou na mesma hora. E o que é que ele vai dizer? Ele vai rebater a verdade. Ele vai dizer que Jesus está quebrando a lei. Que ele vai dizer isso, olha, não é lícito trabalhar. Para eles, curar era um trabalho. Não é lícito fazer isso num sábado. Eles estavam mais preocupados com um dia do que com a vida. E Jesus abre a boca. Aleluia. No 15 ele respondeu-lhe porém o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não despede da manjedoura cada um de vocês o seu boi ou o jumento e não leva-o para beber água? Jesus está dizendo, então quer dizer que no sábado vocês vão até a manjedoura, tira o jumento ou tira o boi e leva para beber água. Ou seja, para vocês o animal é digno de receber misericórdia, mas um humano não. Para vocês, um jumento é digno de receber um ato de misericórdia, de tirar ele, de desatar ele, levar ele até o bebedouro, dar água para ele, ou dar água para o boi. Mas esta que é filha de Abraão. Aleluias. Está aí no versículo 16. E não convinha saltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Por isso que Jesus vai chamar eles de hipócrita. Porque este mesmo que dizia que não podia fazer nada no sábado, eles amarravam os jumentos dele. Eles davam água para o boi. Agora, uma vida que está presa, que está sendo livre, se é eu, meu querido, eu ia dar glória, teria que dar glória a Jesus. E você está pensando que não tem líderes assim também aqui na nossa própria nação? Que está preocupado se o irmão bate. Não pode bater palma. Não pode, não faça isso. Queridos, se eu fui curado, se eu fui livre, se eu fui liberto, já está dizendo, eu estou livre. Eu estou livre para adorar a Deus da maneira em que Deus me conduzia a adorar. Pessoas presas em costume. Não, Deus não cura mais porque fulano de tal não crê, porque o fundador de tal denominação não crê. Deus não depende de homem não, querido. Deus não depende de culturas humanas. Deus depende de si mesmo e só de si ele depende. Então ele cura no sábado, cura no domingo, cura na segunda, ele cura a hora que ele quiser. Ele é um Deus que tem autoridade sobre os dias. E ponto. Jesus aqui está exercendo misericórdia. E para que era o sábado? O sábado era para descansar no Senhor, adorar o Senhor e exercer misericórdia. Não é lícito, perguntou Jesus, curar no sábado? Não é lícito exercer bondade no dia como este? Finalizo aqui. 17. E dizendo ele isso, ou seja, Jesus, e dizendo ele isto, todos os seus adversários. Olha como a Bíblia vai falar que os caras eram. Eles eram adversários de Jesus.
Eles eram adversário da verdade. Porque Jesus afirmou, eu sou a verdade. Então pode correr o risco de dentro da igreja, dentro dos templos, ter pessoas que são adversárias de Cristo. Adversárias da verdade. Isso aqui, se eu tivesse atrás de dinheiro seu, eu não pregaria isso aqui não. Falar logo bem a verdade para você. Porque muitos ouvem hoje, outros dias não quer mais nem vir. Mas essa é a verdade. Tem homens que se tornaram adversários da verdade. Mas sabe o que é que a verdade vai fazer com estes? Está aí no texto. Não estou inventando, não. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. É assim que ficarão aqueles que odeiam a verdade. É assim que ficarão aqueles que são adversários de Cristo. Eles serão envergonhados. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Envergonhado. Vírgula. E todo o povo se alegrava. E todo o povo se alegrava. Se alegrava com o quê? Por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. Trocando em miúdos. E todo o povo se alegrava pela verdade. Você se alegra? Você é um tipo de crente que se alegra pela verdade? Você glorifica a Deus pela verdade? Aleluias. Eu vou ter que parar por aqui. Devemos ser pessoas que glorificam a Deus pela verdade. Não se revolte comigo, não se revolte com outro pregador que está trazendo a verdade. Ame a verdade, porque é a verdade que nos guia. Eu vou encerrando por aqui essa programação. Espero ter trazido esperança ao teu coração. Porque se eu pregar um falso evangelho, eu trago uma falsa esperança. Se eu ficar aqui meia hora profetizando que amanhã você vai na sua conta e vai botar o cartão lá e vai ter não sei quantos mil para resolver o seu problema, não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Ele pode fazer isso e muito mais. Mas a verdadeira esperança é Cristo. E é com Cristo que o inferno está revoltado. É com a verdade que o inferno está revoltado. O inferno não se levanta contra muitos ministros hoje. Sabe por quê? Porque estão pregando um falso evangelho. Então para o diabo ele pode falar o que quiser, que não faz efeito nenhum. Nem nele, nem nos que os ouvem. Devemos orar por eles, pelos tais e pelos que estão ouvindo a estes também, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos liberte de todo engano, de toda dureza do nosso coração, de toda soberba, de toda altivez, de toda autossuficiência, porque quando eu nego a verdade, eu estou dizendo para Deus, eu já tenho uma verdade, e a minha verdade ela prevalece sobre a sua. É isso que muitos dizem para Deus. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que estes, Deus já entregou aos desejos de seu coração. E dura coisa é, querido, Deus abrir mão de um homem. Dura coisa é Deus olhar para alguém e dizer, tá bom, é assim que você quer? Então viva do jeito que você quer. Já pode se considerar condenado. Então, se Deus está me corrigindo, está te corrigindo nessa noite, isso é maravilhoso, porque isso é um sinal de que Ele ainda está cuidando de você, que Ele ainda quer você, que Ele ainda deseja a sua vida. Então, deixe a autossuficiência, deixe o seu ego ser cortado nessa noite pela verdade do Evangelho, pela verdade que salva, pela verdade que liberta, pela verdade que te endireita, pela verdade que te põe de pé e pela verdade que te levará à eternidade. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou nem ter coragem de pedir oferta, porque eu sei que a maioria não vai dar, não. Mas está aí o Pix aí da rádio, se você puder nos ajudar com essa programação. Eu sei que tem muita gente generosa que ama a verdade, tá? Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração aqui, finalizando aqui em nome de Jesus, tá bom? Depois dessa verdade que Jesus estava ensinando, após o ensinamento ele curou. Amém? Se você se encontra enfermo, se você sente que algo está prendendo a sua vida, amarrando a sua vida, eu quero que junto comigo agora nós possamos unir a fé
e quebrar todo o mal, anular todo o trabalhar do inferno pelo poder da verdade, que é a palavra de Deus. Pai bendito e Deus amado, Senhor, aonde houver um espírito aprisionando vidas nessa noite, onde houver um demônio que aprisione vidas, que humilhe vidas, que traga enfermidade sobre vidas, Pai, nós anulamos nessa noite todo o trabalhar do inferno, toda a palavra do inferno, Senhor, contra essa vida, contra esta casa que provoca enfermidade, que provoca contenda, que provoca confusão. Pai, deita por terra nesta noite, desaprisiona essa pessoa, Pai. Esse casamento que se encontra aprisionado, debaixo de palavras de maldição, de palavras malignas, Pai, nós anulamos nessa noite todo o trabalhar oculto das trevas, Pai. Como diz a sua palavra, que nenhuma ferramenta preparada venha ter êxito contra a vida dessa pessoa, contra a nossa vida, contra a nossa casa. Que caia por terra nesta noite toda a ferramenta preparada. Meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da verdade de Cristo, seja destruída agora toda a enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés, espírito de câncer, espírito de enfermidades malignas, agora em nome de Jesus, solte essa vida e bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu te digo o que Jesus disse àquela mulher: está livre, você está livre. Você está livre agora para adorar a Deus, para glorificar a Deus pela mudança, pela transformação. As correntes caíram. Esteja livre no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Genisvan e esse foi mais um programa Palavra de Esperança. Se Deus assim nos permitir, terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui. Se puder, segue aí o canal da Igreja Internacional Palavra de Esperança. Um beijo no seu coração e até a próxima terça-feira. Contigo eu não te esqueci. Você quase desistiu, eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, me curou e me deixou assim. Purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Parei e dei minha atenção, ouvi uma voz dizendo pro meu coração: filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu e eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei, o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, me curou e me deixou assim. Purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu.
Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Maranata SP Gospel, 24 horas no ar. Os louvores que você quer ouvir, tocam primeiro aqui. Só que tem louvores de todos os tempos. O céu se move, tudo que existe obedece seu chamar. Maranata SP Gospel, a melhor rádio web do Brasil. Participe da nossa programação pelo telefone 11 970 48 30 58. 11 970 48 30 58. Maranata SP. Maranata SP Gospel.